nos abençoe, nos ilumine, que sejam para Ele todas as nossas inspirações e desejos de ascender aos céus. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite desse da casa. Para mim é uma grata satisfação estar aqui pela segunda ou terceira vez. Agradecer a presença de todos vocês e pedir a Jesus que a mensagem de hoje recaia sobre os nossos corações com uma interpretação dos seus ensinamentos evangélicos aplicados no nosso cotidiano. O tema escolhido para a preleção doutrinária de hoje é a música Trimbala de Ana Vilela, e a partir dos versos dessa compositora, nós tentaremos encadear com os ensinamentos de Jesus e aplicá-los na nossa vida. Leon Denis, na obra Espiritismo na Arte, disse que a música tem uma vocação singular, mais do que as palavras, de traduzir um movimento. O movimento é o significado de harmonia, e é justamente essa harmonia que tem maior relevância com relação à lei divina ou lei natural. Vai dizer, portanto, a canção: não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser amigo, é sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim, ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Quando Ana fala que não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, nós nos lembramos de César e Deus. A época que Jesus esteve entre nós, há mais de 20 séculos, Herodes Antipas era o imperador de Roma, era o então César. Nós tínhamos também a figura de Pôncio Pilatos, governador romano, Públio Lentulus, senador romano. E todo aquele poder, toda aquela ostentação e opulência deixava às suas portas dezenas, centenas e até milhares de miseráveis expostos à míngua, à pobreza misérrima, carecente de tudo quanto aquele governo tinha a obrigação de lhes dar. É nesse cenário que vem Jesus, o príncipe da paz, o imperador verdadeiro, trazendo para nós o significado de um reino dos céus que é imanente no nosso interior e que está sobreposto a tudo quanto esses bens transitórios têm a nos dar. Observe como nós insistentemente tendemos a exercer o controle sobre o outro, seja quando estamos numa posição de poder, quando os recursos materiais que estão à nossa disposição, recursos amoedados esses que podiam levar prosperidade para as populações, que podiam dar uma condição de saúde adequada, de educação digna, para que os seres tivessem discernimento adequado para decidir por eles mesmos, seja controle emocional dentro das nossas relações doentias, em que nós achamos que pertencemos ao outro e vemos tantos casos de mulheres assassinadas porque decidem terminar os relacionamentos com os seus atuais cônjuges. Veja como nós queremos exercer o controle que nós temos para as coisas, sendo que as coisas estão aqui pertencentes a esse mundo material para nos servir ao nosso propósito maior e superior, que é ascender espiritualmente. Toda vez que nós tendemos então a expandir o nosso controle sobre o outro, nós perdemos o controle sobre nós mesmos, porque acima de nós está Deus. E não há poder mais maravilhoso e magnificente do que Ele, que com um estalar de dedos, essa inteligência suprema pode fazer cair todos os tronos de pedra.
Todos os maiores templos de pedra hoje já não existem mais. Ruíram com o tempo, mas o reino dos céus é uma construção que ninguém pode apagar. A construção e os nossos méritos de conquistas de virtudes são patrimônios indeléveis, inexoráveis, que ninguém pode roubar de nós. E é justamente isso, fugindo de sermos escravos de matéria para sermos prisioneiros pelo amor de Deus, que a mensagem de Jesus, há mais de 20 séculos, vem nos alertar. Todas as vezes que nós queremos exercer o domínio sobre o outro, é porque carecemos emocionalmente de algo e achamos que, estendendo o nosso poder, porque o filho é meu, o marido é meu, a esposa é minha família, são os meus bens, eu acho que tenho algum controle sobre alguma coisa. Quando, na verdade, o controle das nossas vidas pertence a Deus e Ele nos deu o livre-arbítrio a fim de que nós utilizássemos a nossa inteligência para construir relações saudáveis, um patrimônio de virtudes que possa ornar o nosso espírito com a veste nupcial, como na parábola de Jesus. Mas o sacrifício não é necessariamente ruim. Veja que na época do cristianismo primitivo, diversos cristãos sacrificaram-se em prol de um ideal. Isso significa que eu trabalhar e gastar o suor do meu esforço para angariar uma fortuna que venha a servir aos meus descendentes não é necessariamente ruim, contanto que eu não tenha esquecido da missão precípua, que é educar moralmente esses seres que estão sobre a minha tutela. Portanto, o sacrifício, contanto que eu tenha uma intenção positiva, e essa intenção positiva está relacionada com a minha destinação como espírito imortal, ela é sempre sempre bem-vinda. Nós temos então que renunciar a essa sociedade odierna, a sociedade do culto dos prazeres, em que o ter sempre mais é favorecido ao invés de ser uma pessoa cada vez melhor. Como o apóstolo Paulo disse em uma de suas epístolas, se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo do Cristo. E se nós aqui hoje estamos, é porque ou somos espíritas ou temos alguma simpatia pela doutrina. E essa doutrina, codificada por Allan Kardec, visa reviver o cristianismo primitivo e não tem outra filosofia moral além das leis que Jesus veio nos apresentar. E se nós, portanto, nos dizemos aprendizes do Evangelho, nós temos que viver o Evangelho trazido por Jesus na medida das nossas capacidades. É lógico que nós ainda não temos perfeição moral suficiente para viver o Evangelho na sua mais pura essência, mas dentro do possível temos que exercitar o amor. E o amor consiste em libertar ao invés de aprisionar, esquecer o controle, porque nós só temos acesso à verdadeira verdade e amamos com toda a pujança da nossa alma quando nós libertamos o outro do nosso cárcere. E Ana Vilela vai continuar. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Deus está em tudo quanto existe. Não há absolutamente nada em lugar algum onde Deus não esteja. E se nós somos todos filhos de Deus, Deus não poderia nos desamparar. Nós temos anjos tutelares, mentores espirituais, espíritos que se preocupam com a nossa evolução moral e que nos seguem de perto, que se preocupam com as decisões que nós temos tomado pelo nosso dia a dia, que nos intuem com os bons caminhos pelos quais nós devemos traçar. E nós só erramos, só nos afastamos da lei porque queremos, porque somos teimosos e precisamos padecer do sofrimento advindo dessas más escolhas. Portanto, aprender a discernir, aprender a seguir o caminho da retidão é afinar os ouvidos a esses bons conselhos, porque nós somos, invariavelmente, em maior ou menor grau, todos médiuns. Sofremos as influências dos espíritos e, a depender do nosso patamar vibratório, a depender da qualidade dos nossos pensamentos, vamos agasalhando as tendências que têm mais a ver com as nossas imperfeições ou com o nosso desejo de evoluir. Esses espíritos foram os nossos fiadores da nossa encarnação. Muitos de nós não teríamos mérito, sobretudo, a voltar à Terra, num planeta de provas e expiações, num berço com acesso à doutrina espírita, para que nós pudéssemos reavaliar todas as nossas ações ao longo dos tempos.
E esses espíritos bons apostaram em nós. Apostaram que nós tínhamos condição e potencial para escolher melhor dessa vez. Portanto, por dignidade, pelas promessas que nós fizemos antes de reencarnar, temos uma dívida de gratidão para com esses espíritos e precisamos perseguir, errando cada vez menos e nos aproximando da vivência evangélica como Cristo apregoou. Ana diz mais, é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz, escutar as nossas emoções enquanto nós estamos cantando. Quanto de sofrimento tem na voz embargada em que eu consigo cantar uma determinada música. Eu preciso escutar o que o meu espírito quer me dizer. O psicanalista francês Lacan costumava dizer que o inconsciente se estrutura como uma linguagem e através dos nossos atos falhos, através da forma como nós nos comportamos, muitas vezes de uma forma ríspida e agressiva, com pessoas que aparentemente não feriram a nossa suscetibilidade, não disseram nada demais. Ali naquela ação tem uma emoção que eu procuro escamotear, que eu procuro esconder e que na verdade eu preciso analisar. Ouvir a própria voz é reconhecer os nossos próprios anseios, porque ninguém é responsável pela nossa felicidade a não ser nós mesmos. E por isso o autoconhecimento é um convite impostergável para todos nós. Porque se nós não conhecemos as nossas imperfeições, as nossas qualidades, nós não damos a chance de sermos cada vez melhores. Se desconhecemos quem somos, como vamos melhorar? Impossível. Precisamos descortinar a verdade. E descortinar a verdade é compreender e vivenciar esses ensinos evangélicos, bebendo na fonte de água viva, na fonte de água viva. Quanta sede nós não temos hoje em dia? Sede de afeto, sede de angariar mais e mais recursos, sede de que as nossas boas intenções sejam compreendidas pela nossa família ou pelos nossos convivas. Mas o verdadeiro Consolador, há mais de 20 séculos, veio na terra dizer que o seu jugo é leve e o seu fardo é suave. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E o que é que nós estamos esperando, meus amigos? Para entregar a nossa vida nas mãos do Criador, seguir pelo caminho que Ele mesmo palmilhou, andar de acordo com os passos que Ele trilhou aqui na terra, com o objetivo de nós conquistarmos a felicidade que traça alguma poderá ruir, que tempo algum poderá retirar e tornar perecível diante de nós. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Precisamos ser gratos ao Criador. E gratidão não é simplesmente repetir a esmo, gratidão, gratidão. É perceber o quanto que nós somos agraciados pela misericórdia divina que cai sobre nós todos os dias. Quantos livramentos, quantas oportunidades que nós temos no nosso dia de fazer o outro feliz, de ter a compreensão com respeito àquele familiar agressivo, intolerante, de testar a paciência, de sermos obedientes, de sermos resignados perante a dor, a fim de que nós possamos passar pelas dores, pelas provas e expiações de uma forma verdadeira, digna. Em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos, como diz o apóstolo Paulo. Precisamos perceber a presença de Deus em nossas vidas. E se Deus é Pai, se Deus é o nosso Criador, se Deus é todo poder e toda bondade, se Deus é amor, Ele não poderia querer um destino diferente para nós, além da nossa felicidade. Portanto, se hoje nós passamos por aflições que julgamos somos inocentes e que não mereceríamos uma sorte dessa forma, há um motivo para isso. Se não nessa vida, em vidas anteriores. E é justo que de alguma sorte nós possamos nos arrepender, expiar e retratar a lei. Isso está no Código Penal da Vida Futura, escrito por Allan Kardec. Deus quer o nosso melhor e é preciso que nós nos esforcemos a fim de que, agora plantando, possamos colher em breve um futuro mais ditoso. Mas qual a lição que nós temos aprendido das provas? Porque observe que todas essas lições, todas as provas que chegam até nós,
são mecanismos para aumentar a nossa robustez moral. É como se fosse uma ginástica em que nós estivéssemos ganhando condicionamento para enfrentar provas cada vez mais acerbas. E o que é que nós temos feito? Agindo com rebeldia? Agindo com insurgência? Precisamos nos lembrar dos exemplos do cristianismo primitivo, especialmente de um dos primeiros mártires do Evangelho, Estevão. Estevão era um jovem de seus 20 e poucos anos, obediente, que amava a lei, que dedicava-se a estudar os ensinos evangélicos e, por amor a Jesus, dedicou a sua vida para fazer preleções e levar lenitivo e consolo a pobres, estrupiados, abandonados pelo farisaísmo hipócrita da época de Jesus, cuidando de enfermos que tinham o corpo completamente ulcerado. E qual foi a sua punição? Ele recebeu como premiação ser apedrejado no sinédrio, morto, de uma forma aparentemente humilhante. Mas aos olhos de Deus, Estevão era um grande vencedor. Devemos ter essa coragem pacífica, uma coragem análoga. Ainda que perante os homens nós estejamos sendo humilhados, estejamos passando por situações de penúria moral, perante os olhos de Deus, se a nossa consciência está tranquila, nós seremos grandes vencedores. E é justamente passando por essas provas com honradez que nós estaremos conquistando um futuro mais feliz para todos nós. Ana diz ainda, é saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. E será que nós, de fato, nos sentimos herdeiros do Criador? Ou Deus para nós é uma figura imponente, longínqua, que está lá no alto da nuvem mais bela, apenas governando os nossos destinos? Nós nos identificamos com Deus realmente? Achamos que Ele é nosso Pai? Acreditamos que somos criaturas da obra divina? E como está a nossa relação com as outras criaturas da obra divina? Porque se eu humilho o outro, se eu acredito que o outro não tem real valor, eu não me percebo como herdeira do Criador. Porque se o outro é filho de Deus, criado também em imagem e semelhança de Deus, por que eu o trato mal? Eu gostaria de ser tratada mal? Observe que perceber-se herdeiro do Criador é tratar a todos com igualdade, sabendo que assim como eu mereço a felicidade, o outro também merece porque ele é filho de Deus. E isso se estende aos nossos irmãos menores. Eu preciso tratar bem, ter uma convivência equilibrada e harmoniosa com os animais. Eu preciso tratar bem os dons da natureza, porque estes recursos estão aqui criados por Deus para ajudar na minha evolução. Nós precisamos nos lembrar da imortalidade da alma. Todos nós estamos aqui vivendo num planeta de provas, tanto estamos todos no mesmo barco. O nosso passado nós não podemos devassar com detalhes, mas se pudéssemos, viríamos que estamos apenas trocando de papéis, agora encarnados, no futuro desencarnaremos e os irmãos nossos que estão do lado de lá voltarão para esse mundo material. E nós, do outro lado, também intuiremos eles, faremos as nossas influências e dessa forma, nos acotovelando, é que vamos crescer. Portanto, eu preciso do outro para crescer. Eu preciso saber me relacionar bem. E se eu não me relaciono bem, significa que a minha relação com a divindade também não anda muito bem das pernas. Se o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu preciso tratar o outro da forma como eu quereria que eu fosse tratada. Portanto, a tolerância. Ainda que eu não morra de amores pelo outro, eu preciso do respeito. O respeito é a base de todas as relações. O respeito são as primícias do amor que vai florescer. Foi como Jesus disse: ouvistes o que foi dito, odiarás o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás o vosso inimigo. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Portanto, o exercício desse amor que se aprende é também uma compreensão que nós não somos servos, somos filhos de Deus
e, portanto, herdeiros da eternidade. Observe como nós temos múltiplas possibilidades e oportunidades através das reencarnações sucessivas para ir aprendendo aos poucos essa grande verdade. E a música ainda vai nos dizer: é saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Nutrir a esperança significa eu fazer o melhor que eu posso com os recursos de que eu disponho e me sentir feliz com isso. Muitos de nós aguardamos a situação perfeita para servir a Deus. Quando nós formos ricos, quando nossos filhos estiverem formados da faculdade, quando eu estiver aposentada na minha carreira, quando eu já tiver vivido tudo no mundo, aí então eu penso em Deus. Não há situação perfeita. A situação na qual nos encontramos é a ideal para que nós possamos evoluir. Portanto, a gratidão está em reconhecer que nós somos ricos. Quantas pessoas gostariam de ter um corpo perfeito como o que nós temos? Gostariam de ter uma família como a que tivemos? Já pensaram? Em todos aqueles espíritos que foram abortados e sequer a chance de ter a vida eles não tiveram. Essa chance lhes foi roubada por uma decisão dos seus pais. Graças aos nossos pais, nós estamos aqui hoje, refletindo sobre os ensinamentos do Cristo. E só isso já é razão mais do que suficiente para que nós nos sintamos agraciados. Mas saber sonhar não é necessariamente romantizar as relações, mas sim extrair o melhor delas. É eu ver as relações que eu tenho com realidade, como as pessoas são. Muitos de nós pretendemos mudar o outro, porque achamos que o outro não está muito legal. Fulano de tal, eu acho que ele poderia ser melhor. Vou ali dar um upgrade nele. Cada um de nós somos quem somos. E a tolerância e o respeito passa por respeitar essas diferenças. Nós temos o nosso próprio tempo. O tempo de aprender, o tempo de ensinar, o tempo de evoluir. Lá vamos saber quantos séculos fulano de tal passou tendo um determinado comportamento e que ele conseguiu vencer. Nós não podemos devassar o passado nem o futuro do outro. Portanto, o respeito de deixar o outro ter a liberdade de ser quem ele quer é o mesmo respeito que Deus tem em nossa relação. Observe como Deus tem toda a paciência do mundo, mesmo a gente batendo cabeça, errando acima de erro, muitas vezes repetindo os nossos equívocos, mas Ele nos dá a oportunidade de nós tomarmos as nossas próprias decisões. Isso é amor. E precisamos também entender que a Terra não é um parque de diversões. A Terra é um hospital-escola. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos essa ideia muito explícita. Não vamos, portanto, imaginar que nós teremos 100% dos políticos, todos muito honestos, cumprindo honrosamente o seu dever. Nós somos imperfeitos, carecentes todos de educação moral. Basta ver como está a sociedade de hoje. A violência, a agressividade, a competitividade doentia, o sentimento de tirar sempre vantagem sobre o outro, isso é reflexo do que nós temos sido dentro das nossas próprias famílias. Portanto, se nós queremos uma situação diferente, vamos fazer nós a diferença, dentro do nosso seio familiar, educando melhor os nossos filhos para uma realidade diferente. Isso é ter esperança, isso é ter otimismo perante a vida. E Ana fala mais. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Muitos de nós procuramos por este futuro ditoso, o momento do troféu em que nós subiremos no palco e receberemos a medalha de honra ao mérito. Isso não é necessariamente importante. Sabe por quê? Todos nós temos essa destinação. A lei é de progresso. Portanto, o nosso futuro invariavelmente será de nos tornarmos anjos, puros, perfeitos. Parece uma meta longínqua? Pode até ser. Não importa o tempo que for levar, essa é a nossa fatalidade, sermos perfeitos. Portanto, a nossa preocupação deve ser do caminho que nós vamos traçando para chegar até lá.
do quanto que nós temos aproveitado as provas com as quais nos defrontamos para dar o nosso maior esforço de aproveitá-las ao máximo, a fim de encurtar esse tempo, até chegar a essa finalidade essencial. Vejamos a história de Saulo de Tarso, um jovem de seus 30 e poucos anos, doutor da lei, natural de Tarso, tem tudo. Um juiz do Sinédrio que recebeu a graça e que era aplaudido por todos os seus convivas. Um cérebro brilhante, inteligente demais. Ninguém perdia para ele no discurso, a não ser Estevão, que ele fez ser apedrejado no Sinédrio. Paulo de Tarso, ou melhor, Saulo, ele teve tudo no mundo. Até o posto de rabino, Gamaliel, que era o seu tutor espiritual, afastou-se do Sinédrio e ele, por muito pouco, não se impôs. Mas ele precisou tudo perder. Ele precisou reconhecer que estava errado, de encetar aquela perseguição criminosa contra os cristãos. Às portas da estrada de Damasco, eis que uma luz fulgurante lhe surge. Era Jesus. Saulo havia repetido para si mesmo: odeio Jesus, esse Jesus Nazareno, e perseguirei ele e os cristãos até o fim da minha vida. Quando ele percebe a luz fulgurante do Cristo, uma estrela de excelentíssima grandeza lhe aparecendo, ele percebe a magnificência daquele Espírito e lhe pergunta: quem és? Sou eu, Saulo, Jesus, a quem tu persegues. Ele percebe naquele momento o seu erro, o seu equívoco. Cai de joelhos num pranto convulsivo e a cegueira lhe paralisa o olhar. E a partir daquele momento, ele sabe reconsiderar todas as suas ações, mudando de conduta para agora servir aquele Messias. Muitas vezes, o fundo do poço nos leva à depressão, mas essa depressão não necessariamente vai nos fazer reconsiderar a nossa vida. O fundo do poço, quando nós perdemos tudo, é uma situação em que nós sentimos uma dor acerba e precisamos de algo para nos salvar daquela situação. Mas muitas vezes é quando nós chegamos ao ápice e perdemos tudo que realmente damos valor ao verdadeiro valor da vida. O que realmente vale a pena. Os verdadeiros tesouros, onde eles estão? É naquilo de material que eu estou perseguindo? Ou são nas virtudes que eu ainda não tenho e que eu preciso conquistar? Tudo isso passa por essa canção. E Ana diz ainda: é sobre ser amigo, é sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. Nós não podemos crescer sozinhos. Ainda que nós possamos evoluir intelectualmente sozinhos, autodidatas, nós não podemos progredir moralmente sem o outro. Como é que eu vou exercer a paciência sem ter uma pessoa difícil para me tirar do sério? Como eu vou exercer a caridade se eu não tiver alguém carecente de recursos que eu possa ser benevolente para com ele? Como eu posso ter indulgência pelas ofensas do outro se o outro não me ofende? Portanto, eu sempre precisarei dos outros. E a amizade é um dos tesouros mais imperecíveis que nós podemos conquistar. Muitos de nós temos o sonho de um ideal e de um amor romântico. Alguém que vai largar tudo da vida, que vai colocar a gente no pedestal e nos amar até o fim. Quanto desperdício de tempo. Assim querendo, na verdade, eu não amo o outro, mas quero que ele me idolatre. A amizade é esse sentimento de amor que não precisa de uma aproximação carnal para existir. É um liame entre espíritos que verdadeiramente se adoram. E quantos de nós, durante provas aflitivas, não contamos com um ouvido amigo para nos consolar, para nos escutar? Muitas vezes nada profere, nada diz, mas só a escuta já significa que nós conseguimos ser compreendidos por um coração que verdadeiramente nos ama, sem exigir absolutamente nada em troca. Então, ter morada em outros corações é estimular que no nosso caminho nós possamos distribuir flores por onde nós formos e não espinhos.
Quantos de nós temos um comportamento agressivo e, ao invés de cultivar afetos, cultivamos desafetos? Com aquela cara tonha, aquela cara feia, com o senho enrugado, a pessoa responde bom dia, a gente entra no elevador, bom dia, bom dia. Onde que nós vamos parar com isso? Se nós precisamos do outro para evoluir, não é bem melhor agir com gentileza? Gentileza também é um ato de amor. E vejamos como amar a gente aprende. Insiste, é difícil. Assim como quando nós fazemos um exercício físico, no começo dá uma preguiça, a gente se cansa rápido demais, pega pouco peso, e quando a gente vê, vai tomando gosto e aquilo faz parte de nós. Assim também é o amor. A gente acha que não precisa, mas depois que começa a exercitar, vemos que não podemos viver sem ele. E Ana diz ainda, e assim ter amigos contigo em todas as situações. Os amigos e a amizade é a lição da autêntica fraternidade e solidariedade. Aquilo que Jesus nos ensinou para que nós possamos desenvolver, não apenas no nosso seio familiar, não apenas entre as pessoas que nós gostamos, mas expandindo isso com a humanidade inteira. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Imagine se nós fôssemos perfeitos, não sentíssemos dor alguma, nada nos incomodasse. Será que nós sairíamos do lugar? Veja como a dor é uma porta de iluminação, é um aguilhão que acaba nos projetando para frente. Sentimos uma dor e algo nos incomoda. Então nós acabamos de nos mobilizar para obter o remédio que vai aplacar a nossa dor. A dor nos leva ao movimento, nos leva a reconsiderar aquilo que para nós era básico, que a gente nem acreditava que ali existia, como por exemplo a nossa saúde. Hoje, como nós somos doentes, estamos doentes e carecentes de saúde, isso nos faz falta. Veja, nós no nosso dia a dia, em geral, nos sentimos enfadados, quase entediados. Poxa, mas todo dia a mesma coisa. Preciso acordar 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar, aquele trabalho que todo dia. Aí eu fico lá, passo o dia inteiro, aquele chefe chato, aquela colega insuportável que fica me mandando 10 mil mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite no WhatsApp. Mas quando nós estamos no hospital, que não temos a comidinha de casa, que não temos a rotina do trabalho, que de certa forma nos dá um significado especial para o nosso dia, a gente sente falta. E o que nós mais desejávamos seria sair daquele hospital e voltar para a nossa rotina enfadada, para a nossa rotina tediosa. Assim é a dor. Portanto, meus amigos, precisamos compreender que a dor é essa porta de iluminação, ressignificá-la, entender que há um significado para ela e que é que nos mobilizemos ao aprendizado. Todas as vezes que sentimos alguma aflição, devemos nos perguntar: o que essa aflição quer nos mostrar? No momento em que nós aprendemos a lição, não precisamos mais sentir a dor. E então, temos um movimento de aprendizado e seguimos em frente. Observe quando nós nos relacionamos, nós sempre temos algo a aprender e algo a ensinar. Nenhum de nós é completamente desprovido de algo que não possa ensinar e saiba tudo que não possa mais aprender. É necessário, portanto, que nós temos cuidado com o orgulho e com o egoísmo. A convivência com os outros nos dá fortes aprendizados. E também dividir o conhecimento que nós temos, dividir o amor que nós possuímos para com aqueles que são órfãos. Dar um pouco de atenção àquele que é carecente de atenção. E Ana continua dizendo: por isso, eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Viver a vida com otimismo. Na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, no último capítulo, capítulo 30, Humberto de Campos vai narrar a história de Maria. E ela, já no fim da vida, entra num transe estático, vê Jesus que vai levá-la de volta para o mundo espiritual.
E antes de Maria subir nos altiplanos do progresso, para dar prosseguimento à sua caminhada agora como espírito, ela pede para visitar os cristãos primitivos que estavam no circo do martírio e que muito em breve iam ser devorados pelas feras esfaimadas no circo de horror. E o que ela faz? Intui uma das moças cristãs que iam ser sacrificadas naquele lugar para que ela cantasse. Canta, minha filha, enche o teu coração de júbilo, entrega-se nesse momento de dor com otimismo, a fim de que o seu sacrifício seja recompensado, seja anotado pelos anjos de Deus, para que você passe por essa prova com honradez. E o que é que nós fazemos, meus amigos? Quando passamos também por nossos martírios e por nossos testemunhos, quando somos pagos com ingratidão, quando aquele ser a quem devotamos o nosso amor nos magoa, quando nós ficamos desempregados, quando passamos por necessidades materiais, quando perdemos os nossos entes queridos, quantos de nós não nos lamentamos? Perguntamos onde está Deus que não vê a nossa dor. Perguntamos por que para nós, para o outro tudo bem, mas para nós dói mais. Precisamos enfrentar essas dores com otimismo. Se Deus não desampara ninguém, aquela dor tem um significado especial, a fim de que nós possamos reconsiderar os nossos sentimentos e nos entregarmos com alegria perante os testemunhos, como esses cristãos que nos precederam. Afinal, somos ou não somos os aprendizes do Evangelho? Queremos ou não queremos reviver essas lições de Jesus? Por isso, precisamos do nosso esforço agora. E Ana continua a dizer nessa linda canção: não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. É mais bem-aventurado dar do que receber. Muitos de nós que temos tudo à nossa disposição, agimos com prodigalidade, não damos valor ao dinheiro que temos. Por isso, ao viver no pouco, contando centavo por centavo para pagar as nossas contas, escolhendo se no mês vamos pagar a conta de água ou a conta de luz, porque não dá para pagar as duas. Assim nós vamos dando valor aos recursos que nós temos, ganhados à custa do nosso suor e do nosso sacrifício, do nosso trabalho honrado. Jesus nos vê, meus amigos. Ele percebe as nossas dificuldades, sabe dos esforços que estamos tendo para ter uma vida digna, e é justamente nesta dignidade, utilizando o nosso trabalho, vendo irmãos em todos os nossos colegas, em todos aqueles com os quais nos relacionamos, é dessa forma que nós estamos vivendo o Evangelho. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. E nós sabemos a hora que nós voltaremos para a pátria espiritual? A qualquer momento nós poderemos ser chamados. E como está a nossa vida? Se nós desencarnássemos, bate 3 vezes, nesse momento, como nós estaríamos? Nós podemos medir o nosso atual patamar evolutivo de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos. A nossa primeira casa é a nossa casa mental. A psicosfera mental na qual nós estamos envolvidos é isso que nos descortirá do além-túmulo o céu ou o inferno. É através dessa psicosfera que nós vamos atrair mentes que irão popular conosco essa nova forma de viver. Portanto, meditemos. Meditemos na nossa caminhada aqui na Terra, nas decisões que nós estamos tomando, nos pensamentos que estamos nutrindo, porque pensar mal e pensar coisas ruins é normal. Mas se nós nos fixarmos nesses pensamentos, nós vamos dar força a eles. Aquilo que nós direcionamos a nossa atenção cresce. Assim é com o amor. Assim é com o sentimento de paz e de planificação interior. Assim é com o respeito e com a caridade. E assim também é com o egoísmo, com o orgulho, com a avareza, com a irritação. Portanto, precisamos sempre criar esse hábito mental elevado de purificar os nossos pensamentos
a fim de que eles gerem ações pautadas no bem e sentimentos, portanto, mais elevados. E nos lembrar que a qualquer momento nós podemos escolher mudar de rota. Veja a história de Saulo de Tarso, como mudou completamente de rota. A história de Maria Madalena, meretriz, rechaçada pelos seus convivas, e o Cristo a escolheu para ser repórter da ressurreição, podendo ter aparecido a um dos seus apóstolos primeiro, ou a Maria, sua mãe, escolheu Maria de Magdala, justamente para mostrar que ninguém está relegado à perdição. Cumpre a nós a boa escolha. Está nas nossas mãos o desejo de querer, a vontade, o desejo de vencer. E a qualquer momento nós podemos realinhar a nossa rota de acordo com a bússola do Criador. Portanto, devemos pensar: qual é o meu ideal de felicidade? O que para mim hoje me faria plenamente feliz? O que isso tem relação com a minha vida como espírito? Porque se ganhar na Mega Sena me faria muito feliz, mas espiritualmente, o que isso contribuiria para a minha ascensão? Se o meu futuro é ter um espírito purificado, o que ganhar na Mega Sena iria influenciar? Onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração, disse Jesus. E o que nós temos feito para conquistar o nosso ideal de felicidade? Qual a nossa parte? Ou estamos tacitamente esperando cair dos céus? Nós recebemos uma chuva de bênçãos, mas o nosso esforço e o nosso trabalho é imprescindível. E Ana conclui essa bonita canção dizendo: segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Quantos remorsos, quanto sentimento de culpa por não termos aproveitado as oportunidades que a vida nos ofereceu. Os afetos e as pessoas, vejam como diversas pessoas durante a nossa vida passam por nós, deixam o que de melhor elas têm ou de pior e simplesmente passam, e nós também passamos. A forma como nós aproveitamos essas experiências é isso que fica, e é isso que é a verdadeira sabedoria. Mesmo que eu tenha passado por experiências deprimentes que tenha me deixado em aflição e amargura, eu soube perceber o valor daquilo para que eu me tornasse uma pessoa melhor do que eu era. Quando nós estamos passando pelo problema, parece que o mundo caiu e a gente não consegue perceber o valor do aprendizado. Mas depois que nós superamos aquela situação difícil, nós olhamos para dentro de nós e dissemos: graças a Deus por essa dor, porque eu não sabia a força que eu tinha, e hoje eu me sinto muito melhor. Sinto que eu tenho um poder muito maior de passar por dores ainda maiores. Essa é a função da vida. Portanto, sintamo-nos reconhecidos pelas muitas bênçãos que os céus derramam sobre nós, e que nós possamos nos dedicar em relação aos nossos afetos, cuidando desses tesouros enquanto estamos a caminho. Disse Jesus: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se deixardes uma oferta no altar e se lembrares que há alguém que tem algo contra você, deixa ali a oferta, reconcilia-te com os vossos adversários e depois volta para deixar a oferta no altar. Se nós sabemos que temos pessoas que ferimos, que tem mágoa ao nosso respeito, que pelo menos possamos orar por elas, reconciliando-nos com elas enquanto estamos a caminho, porque senão ela pode nos levar ao juiz, e o juiz irá nos sentenciar, e nós não sairemos da prisão enquanto não tivermos pago ceitil por ceitil. Nós não precisamos esperar pela justiça. Nós podemos resolver as nossas problemáticas amando. Gera mais esforço, demanda mais trabalho da nossa parte, mas com certeza
tem uma consequência muito mais tranquila para todos nós. Não nos enganemos. Morreremos conforme houvermos vivido. Portanto, o tempo presente, o hoje, é o importante para que nós possamos definir o nosso futuro. E, se não sabemos quando seremos chamados, precisamos de urgência. Não podemos mais postergar essas decisões. E para finalizar, meus amigos, eu gostaria de lembrar da parábola das 10 virgens, conforme nos narra o Cristo, que fala sobre iluminação interior, que fala sobre essa velocidade do trem-bala, que quanto menos nos percebemos, a vida já passou. Narrou Jesus: o reino dos céus é como 10 virgens, 5 prudentes e 5 tolas. As virgens prudentes carregavam as suas lamparinas e estavam abastecidas de azeite ou de óleo, que era o combustível das lamparinas. E as virgens estavam esperando o noivo. As virgens tolas esqueceram de recarregar as suas lamparinas com o combustível, com o óleo, e então adormeceram. E lá para as tantas o noivo chegou, e as virgens prudentes, que houveram abastecido suas lamparinas, conseguiram iluminar o caminho para o noivo passar. As virgens tolas ficaram desesperadas. Começaram a bater na porta, pedindo para que também pudessem entrar para acompanhar o noivo, mas não puderam. Rogaram, suplicaram às virgens prudentes: pelo amor de Deus, dá-nos um pouco do azeite, a fim de que a gente possa acender as nossas lamparinas e também acompanhar o noivo. E elas se negaram a ajudar. E então o noivo disse: apressai-vos, sede vigilantes, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o noivo chegará. Veja que parábola fascinante. Primeiro, a matemática: 10 virgens, 5 tolas, 5 prudentes. Nós temos exatamente 50% de chance de escolher o caminho da retidão, 50% de chance de escolher o caminho da perdição. Está à nossa disposição. Nós podemos nos colocar no lugar das virgens prudentes, que compreendemos o significado elevado da vida e que estamos buscando a melhor parte, viver os ensinamentos do Cristo. Ou nós podemos nos deixar levar pelas distrações do mundo material e nos esquecer desse propósito mais elevado. Quando as virgens tolas pedem o óleo para as virgens prudentes, não é um pouco de maldade por parte das virgens prudentes não ceder parte do óleo? Não seria caridade elas repartirem esse óleo? A figura da parábola não podia ser mais perfeita. Embora nós tenhamos a nossa luz, ela é própria, e nós não poderemos ceder a nossa luz para o outro. O máximo que nós poderemos fazer é iluminar o caminho para que o outro possa ser beneficiado. Ou seja, por mais que eu ame do filho, eu não posso caminhar por ele. Eu posso educá-lo, ou seja, estou espraiando a minha luz a fim de que ele possa se beneficiar com essa iluminação, mas o caminho é dele. Nós podemos ser o sireneu, como o sireneu no caso de Jesus, que oferece o ombro constrangido pelo dever do soldado romano para suportar aquela cruz pesada. Assim também nós, na nossa família, nas nossas amizades, podemos ceder o nosso ombro amigo e estar junto dos nossos amigos, ajudando-os a passar por aquele momento de dor, mas a dor é de cada um. Portanto, a figura da parábola é essa. Nós precisamos passar individualmente, somos responsáveis, únicos, pelo nosso processo de aprimoramento moral e de iluminação. Embora estejamos aqui todos juntos, somos parceiros, somos irmãos em Cristo, nenhum de nós poderá livrar a cruz do outro. E, para finalizar, a parábola nos mostra um significado ainda mais especial. Observe que Jesus, às vésperas de ser entregue por Judas para os soldados romanos, sobe no Horto das Oliveiras e faz o quê? Ora.
junto com os seus discípulos bem-amados, e pede que eles possam vigiar e orar com ele. E o que é que os discípulos bem-amados fazem? A mesma coisa que as virgens da parábola: dormem. Nós não podemos dormir. Nós estamos sendo o tempo inteiro qual pequenas antenas influenciados pelo mundo espiritual. No momento que a gente fecha o olho, derrapa. A vigilância, entretanto, não consiste numa neurose em que eu tenho que ficar o tempo inteiro seguindo o bem, o bem, o bem. É uma postura, um hábito que a gente cria. A gente aprende a escolher. E quando a gente vê, a gente permanece vigilante o tempo inteiro. Vigiar as nossas ações não é ficar nessa psicose, mas é sempre se analisar. Ao invés de apontar o dedo no outro, veja como fulano está errado. Veja a vida de fulano como é ruim. Eu aponto o dedo para mim. Como é a minha vida? Como eu tenho andado? De que forma eu tenho estabelecido as minhas relações? Por quê? Porque eu sou responsável pelo meu aperfeiçoamento moral. E o máximo que eu posso fazer é, através do meu exemplo e das minhas boas ações, iluminar um pouco o outro. Mas o azeite é meu. Tudo isso, meus amigos, para que, quando o noivo chegar, ou seja, quando chegar a nossa hora de nos despedirmos desse mundo transitório e nós retornarmos para a nossa verdadeira pátria espiritual, estejamos melhores do que quando aqui viemos. Essa é a nossa destinação, sermos cada vez melhores. A lei é de progresso, a lei é de amor, só depende de nós. Está no nosso querer, na nossa força de vontade e no nosso esforço. Não podemos nos esquecer que os espíritos amigos sempre permanecem expectantes, com as mãos estendidas em nossa direção, aguardando um momento em que nós vamos querer ascender até eles. Ao invés de esperarmos a espiritualidade descer até nós, somos nós que devemos ter a força de vontade de ascender até eles, fazendo aquilo que for possível dentro do nosso dia a dia, tolerando as diferenças, respeitando o direito do outro de ser quem ele quiser, amando sem restrições, não querendo ser compreendido, mas compreendendo em primeiro lugar, pois dessa forma nós estaremos seguindo aquilo que Jesus preconiza ao nosso respeito. Então, já caminhando para o final, nos lembremos do título da música, Trem-bala. Uma existência terrena é um piscar de olhos perante a imensidade. Nós somos imortais. Significa que nós tivemos um início, mas não teremos um fim. A nossa destinação é a eternidade, mas essa existência terrena tem prazo de validade, tem prazo para terminar. E como nós desconhecemos, é bom que nós possamos empreender o nosso esforço para fazer o máximo que pudermos agora. Não importa o nosso passado. É por isso que nós temos, inclusive, o desconhecimento do passado. O nosso futuro, ele será uma consequência também das nossas escolhas nesse momento. Portanto, o que importa é o tempo presente. Que nós possamos reavaliar, antes que o relógio da vida aponte para a hora final. E, se nós entendermos que estamos andando errado, que nós tenhamos a coragem suficiente para seguir pela porta estreita. Porque a porta da perdição é larga, disse o Mestre Jesus. Ainda que exija de nós mais sacrifício pessoal, valerá a pena. Não nos enganemos. Viver com Jesus nos dá uma felicidade íntima, preenche o nosso vazio interior, nos faz saciar de uma fonte de água pura e cristalina que nenhuma outra fonte, nenhum ribeirão, por mais vultoso que seja, é capaz de aplacar. Busquemos, portanto, essa fonte de água viva e tenhamos coragem para enfrentar as nossas provas, a fim de que tenhamos dias melhores. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.